Então, a resolução da prova da FAG, agora de 2015. Um patinador de massa 80 kg em repouso atira uma bola de massa 2 kg para frente, com energia cinética de 100 joules. Imediatamente após o lançamento, qual a velocidade do patinador? Bom, o que acontece aqui, né, pessoal? Isso é quantidade de movimento. É como se fosse uma explosão. O patinador está segurando a bola na mão dele, né? Quando ele lançar a bola para frente, ele vai para trás. Então, a quantidade de movimento do patinador tem que ser igual à quantidade de movimento da bola, porque a quantidade de movimento se conserva. Qual é a quantidade de movimento inicial desse sistema? Zero. Se a quantidade inicial é zero, a quantidade final também vai ter que ser zero. Para a quantidade final ser zero, a quantidade do patinador e da bola depois do movimento tem que se igualar para que uma anule a outra. Então, a massa do patinador vezes a velocidade com que o patinador vai para trás é igual à massa da bola vezes a velocidade com que a bola vai para frente. A massa do patinador é 80. A velocidade do patinador a gente quer saber. A massa da bola é 2 kg. Só que a gente não tem a velocidade da bola. A gente tem a energia cinética com que ela foi para frente. Então, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia cinética dela é 100 joules. A massa dela é 2 kg vezes v ao quadrado sobre 2. Corto 2 com 2. Raiz quadrada de 100, 10. Então, acabei de descobrir que a velocidade com que o patinador lançou a bola é de 10 metros por segundo. Então, a velocidade aqui é 10. Está resolvido o exercício. Então, a velocidade do patinador vai ser 20 dividido por 80. Minha caneta aqui está bem ruim. Corta e corta, 2 dividido por 8, 1 dividido por 4. 1 dividido por 4, o patinador vai para trás com 0,25 metros por segundo. Letra E. Questão até dificuldade média essa aqui, tá? Não é uma questão muito difícil. Vamos para a próxima aqui. Vou tirar meu negocinho branco e botar aqui. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 joules de calor de sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter... Bom, essa aqui também não é uma questão de cálculo, né? Essa é uma questão de pura aplicação de fórmula, né? O que é o rendimento da máquina? O rendimento da máquina é o trabalho que ela realiza dividido pelo calor da fonte quente, que a gente chama de calor 1. O trabalho que ela realiza é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, que é o calor 2. Então, a quantidade de calor 1 é 45 joules e a quantidade de calor 2 é 36. Isso dá um trabalho de 9 joules, né? Então, nós temos um trabalho de 9 joules dividido pela quantidade de calor, que é de 45. 9 dividido por 45, simplifica por 5, é 1/5. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, o rendimento dessa máquina é 20%. Essa era bem simples, tá? Porque essa era só a aplicação da equação da máquina térmica, não precisava nem pensar. A próxima, vamos ver. Considere que um sistema constituído de 2 volumes de água, um de 400 litros a temperatura de 20 e outro de 100 litros a 70. Sabendo que o sistema está isolado da vizinhança, a temperatura de equilíbrio é em graus Celsius. O que acontece? Tu vai misturar esses dois líquidos, tá? A questão não é muito clara nisso. Como é somente troca de temperatura, é calor sensível. Qualquer questão de equilíbrio térmico, o somatório dos calores é igual a zero. Então, o calor sensível da água 1 mais o calor sensível da água 2 vale zero. Então, mc ΔT para a água 1 mais mc ΔT para a água 2 igual a zero. A massa de água 1 é 400, aqui não precisa respeitar a unidade porque é uma comparação. O Czinho da água é 1 e a variação de temperatura vai ser sempre a temperatura final menos a inicial. A final eu quero saber, que é a de equilíbrio, e a inicial é 20.
20. Mais a outra massa, que é de 100, vezes o Czinho, que é 1, e a diferença de temperatura, a variação de temperatura e a temperatura final, menos 70, que é igual a zero. Acabou a física, virou a matemática. Então nós temos 400T menos 4 vezes 2, 8, então 8.000, mais 100T menos 7.000. Tudo isso é igual a zero. Então eu vou ter 500T, 400T mais 100T, 500T, igual a 8 mais 7, 15. Então aqui nós temos 15.000, passa para o outro lado positivo. Corta dois zeros, corta dois zeros. A temperatura de equilíbrio vai ser 150 sobre 5, que dá 30. Então a temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. É Dinamarca. Essa também era tranquila, tá? Bem parecida com a do Enem que caiu esse ano. A próxima diz que um bloco de gelo de massa 13,5 gramas funde-se reversivelmente a temperatura de zero. Sabe-se que o calor latente de fusão é 333. A variação de entropia, da entropia do bloco de gelo em Joule Kelvin. Muito bem. Então, olha só. Vamos lá, né? A quantidade de calor que esse gelo vai ganhar, é quimolesa, porque o gelo já estava numa temperatura de zero. Então ele só tem que se fundir. A massa de gelo é 133,5 gramas, só que aqui está em quilograma. Então eu tenho 136,5 dividido por 1.000, né? Ou multiplicado por 10 na menos 3 para virar quilos, vezes o L, que é 333. Só que aqui a resposta está em quilojoules, certo? Então, a quantidade de calor aqui vai ser de... Bom, vamos chamar a calculadora aqui, né? Eu posso usar, vocês não. Então vai dar 136,5 vezes 33. Então, eu tenho uma quantidade de calor que é isso aqui, dividido por 1.000. Então são... aqui deu... Não, podia ter dado vírgula aqui só um pouquinho. 136,5 vezes 333. Assim. Dividido por 1.000. Sim, tá certo. A quantidade de calor vai ser 45,45 quilojoules. Bom, como esse valor aqui está em quilojoules e a resposta da variação de entropia está em joules, então a quantidade de calor vai ser 45, como era uma dízima periódica, isso aqui bota mais um 4, né, multiplicou por 1.000 para passar para joules. Então o gelo recebeu 45.454 joules. O que acontece nesse exercício? A pergunta é a variação de entropia. E a unidade é Joule Kelvin. A entropia é a energia desorganizada, é a desordem. No caso do gelo, não tem variação de temperatura nesse processo de fusão. Então, toda a quantidade de calor que tu deu para o gelo só serve para variar a entropia. Então, essa variação de entropia, que é Joule Kelvin, a variação da entropia do gelo, vai ser a quantidade de calor que tu deu para ele, dividido pela temperatura que ocorre a fusão. Só que tudo em valores absolutos. A quantidade de calor é 45. Tá ruim minha caneta, pessoal. Desculpa, tá falhando aqui. 45,454 dividido pela temperatura de fusão. A temperatura de fusão é 0 graus, são 273 Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Ai, que droga. Isso aqui vai dar 166,5 Joule Kelvin. Essa foi a variação de temperatura, a variação de entropia que esse calor
provocou no gelo, tá? Porque esse calor fez apenas o gelo mudar de estado. Limpando. Bom, aqui tem, vamos ver. Duas pequenas esferas estão inicialmente neutras eletricamente. De uma das esferas são retirados 5 vezes 10 na 14 elétrons, que são transferidos para outra esfera. Quer dizer, a quantidade de carga das duas vai ser a mesma, só que uma vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa. Como que a gente vai calcular essa quantidade de carga? Que, né? Quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, o número de elétrons é 5 vezes 10 na 14. E a carga elementar, ele deu aqui, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, a quantidade de carga trocada é 5 vezes 16 é 80. Então, aqui é 8. Então, eu tenho 8 vezes 10 na menos 5 coulombs. Só que um desses corpos vai ficar com essa carga positiva e o outro vai ficar com essa carga negativa. Pede a força de interação elétrica entre as esferas será D. Bom, uma carga vai ficar positiva, né? Vai ficar com carga positiva desse valor, e a outra vai ficar com carga negativa desse valor, porque tudo que um vai ganhar, o outro vai perder, um vai perder, o outro vai ganhar. Então a força de atração, a resposta é A, B ou C, e ele pede o valor dessa força, que é uma atração coulombiana. Então, força igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. O K é a constante, que vale 9 vezes 10 na nona. A carga 1 vale 8 vezes 10 na menos 5, positivo. A carga 2 vale 8 vezes 10 na menos 5, negativo. Não se coloca o sinal na lei de Coulomb, porque a força é vetorial. Dividido pela distância que separa as cargas, 8 centímetros, tem que 100 metros. Então, 8 vezes 10 na menos 2 para passar para metro, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos trabalhar aqui. Bom, aqui vai dar 64 vezes 10 na menos 4, né? O denominador aqui. Como 8 vezes 8 é 64, eu posso cortar esse 8 e esse 64. Aí me sobra 9 vezes 10. Aí o que eu vou ter aqui? Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Com mais 9 é menos 1. E esse 4 sobe positivo, então menos 1 mais 4, 10 na 3. Então eu vou ter uma força de atração de 9 vezes 10 na 3 newtons. Brasil. Beleza? Também não era uma questão muito difícil. Trabalhosa, mas não difícil. A 28 sim é um problema, tá? Porque a 28 é uma questão que normalmente a gente não vê aqui no sul, que é uma questão sobre capacitores. Então essa questão aqui não é uma questão muito comum, tá? Porque tem que usar uma fórmula que geralmente a gente não estuda. Mas tudo bem. 3 capacitores de placas paralelas estão ligados em paralelo. Cada um deles tem armaduras de área A, com espaçamento D entre elas. Então o que acontece, tá? Cada capacitor desses, a área da armadura, que é a área de cada placa, vale A, e o espaçamento que essas duas placas têm vale D. Então tu tem A aqui pela área e D de espaçamento. A capacitância de um capacitor plano é a constante, que é a permissividade, é o E, não interessa aqui, vezes a área dividido pela distância que as duas armaduras do capacitor estão. Então, isso aqui vai ser a capacitância de cada um dos capacitores. Só que esses capacitores foram ligados em paralelo. Então, o que acontece? O símbolo do capacitor é diferente da DDP, são duas placas iguais, porque ele é um campo uniforme. Tu pegou esses 3 capacitores e conectou eles em paralelo. Quando tu conecta capacitores em paralelo, eles se comportam como se fossem resistores em série. Né? Se fosse resistores em série, tu somaria as resistências. Como o capacitor em paralelo se comporta como resistor em série, a capacitância equivalente dessa associação vai ser a capacitância 1 mais a capacitância 2 mais a capacitância 3.
Só que todos esses capacitores são iguais. E a capacitância de cada um deles é a permissividade vezes a área vezes D. Então basta eu pegar 3 e multiplicar pela permissividade do meio vezes a área dividido pela distância. Então, essa é a capacitância desses 3 juntos. Só que daí olha a pergunta dele. Assinale a alternativa que contém o valor da distância entre armaduras, também de área A, de um único capacitor equivalente à associação dos 3. Então eu quero transformar isso aqui num único capacitor. Então, capacitância é a permissividade vezes a área, ele diz que a área é a mesma, né? E eu vou ter uma nova distância aqui, vou chamar de distância linha. Qual é a capacitância que esse nosso capacitor tem que ter? Esse valor aqui. Então vai ser 3 vezes E vezes A dividido por D, que é igual a E vezes A dividido pela distância linha que eu quero saber. Posso cortar o E e o A distância linha sobe, essa distância é dA. Então a distância linha vai ser a distância antiga entre as armaduras dividido por 3. Então letra A. Esse novo capacitor vai ser substituído por um único capacitor com a mesma armadura dos outros, a mesma área de armadura, só que a distância deve ser reduzida 3 vezes para que a capacitância continue sendo a mesma. Essa acho que era a mais complicada da prova. Não fiz todas ainda. E a última aqui, bom, a última aqui eu não preciso mais desse negócio, tem espaço. O menino deseja saltar de um topo de um barranco de 5 metros de altura para cair na parte mais funda de um poço de água cristalina e calma. Quer dizer, o menino quer pular daqui e ele quer cair exatamente na parte mais funda, que é bem aqui no meio. O que o menino vai fazer? Adotando G igual a 10, considerando as da figura, a velocidade horizontal adequada para que o menino consiga o seu intento. Essa velocidade aqui, ó. O que a gente sabe? Isso aqui é lançamento horizontal. Se nós temos a altura, a gente descobre o tempo de queda. No lançamento horizontal, a variação de altura é só gt² sobre 2. A altura que o menino cai é 5. A gravidade é 10 vezes t² sobre 2. O 2 vai passar, 10 igual a 10t². Vai dar que o tempo de queda do menino é 1 segundo. E eu sei que o alcance que o menino tem que ter, que a gente chama de x, é a velocidade inicial x que ele tem vezes o tempo de queda. Se ele quer cair na parte mais funda, e daqui até aqui tem 5, então essa distância aqui que o menino tem que percorrer é 2,5 metros. Então, o alcance x é 2,5 metros, a velocidade inicial eu quero saber e o tempo de queda é 1 segundo. Então, a velocidade inicial com que o menino tem que pular é 2,5 metros por segundo. Essa também não era muito difícil, uma questão média, porque era por aplicação de fórmula. Então, aqui nós temos uma prova de nível médio, tá? Uma boa preparação para o Enem também. Valeu, obrigado, até mais.